A partir de agora, você vai ficar por dentro da notícia. Começa aqui. Os acontecimentos locais e regionais relatados e debatidos pela equipe de maior credibilidade da região. Olá, quarta-feira, 21 de dezembro, está começando mais uma edição do jornal Itanews Live ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. O número de acidentes de trânsito em Itapeva caiu 6,51% neste ano, em relação ao ano passado, apesar do aumento de 8,44% na frota do município. A boa notícia foi divulgada nesta semana pelo Departamento Municipal de Trânsito, o Demutran, órgão ligado à Secretaria Municipal de Defesa Social. Em alguns pontos críticos, onde a Prefeitura instalou semáforos e alterou mãos de direção, os acidentes tiveram queda de 70%. O que nós temos acompanhado, que todo o levantamento feito através dos BOs fornecidos pela Polícia Militar. E a gente faz o estudo em cima de todos os BOs para estar levantando os locais dos acidentes e os principais motivos desse índice. Entendeu? E o que foi levantado foi o quê? Algumas melhorias que foram feitas na cidade, como na região da Prefeitura, ali a mão outra no José Emílio de Moraes, semáforo ali na Padaria Modelo, semáforo atrás do NGA, tempo de pedestre próximo ao fórum, e principalmente a alteração feita ali na Cacique, na rotatória da Cacique, teve um índice de 70% total do tempo que havia ali, o que ajudou a refletir no total geral. E outro também foi a parte da fiscalização, que principalmente para a agente de trânsito é atuado bastante nas multas que diz respeito a excesso. Vamos dar respeito a pedestre, velocidade, racha, dirigir com perigo, o que ajudou, a gente percebeu que onde a gente tinha mais esses casos, reduziu bastante. E também sobre a lei do caminhão, que hoje tirou bastante o volume de caminhão da cidade, que fez melhorar também o fluxo e diminuir o risco de acidente. Como eu disse, olhando as áreas que foram feitas, as principais mudanças aí, as grandes mudanças, a gente viu uma redução de 70% no número de acidentes. Até mesmo lugares como Alexandrino de Moraes, que simplesmente recebeu a sinalização, não foi alterada a mão nenhuma, nem colocado novo semáforo lá já se constatou uma redução no número de acidentes. Só porque já proibiu ultrapassagem lá, tem ninguém dando ultrapassagem. Eu acho que Itapeva está muito bem oxigenado, porque nós tivemos um aumento da frota de mais de 8% em um ano, e o acidente nós conseguimos reduzir. Isso significa o trabalho que a gente vem fazendo no resultado, e a maioria dos motoristas de bem vem se concretizando, porque todas as melhorias que vem feito na sinalização de Itapeva é pro bem dele. E como eu disse, tem que acabar com a bebedeira, que depende de fiscalização, tá? Acho que tem que ser usado a lei da bebida, tem que ser zero, e não existe negócio da pessoa não usar o bafômetro. Eu acho que a lei tem que mudar, e o pessoal tem punida mesmo, porque quando o cara bebe, ele sabe que está causando problema na cidade, e essa velocidade eu sou a favor plenamente da implantação de radar. Porque o motorista inconsciente tem que pagar no bolso e sentir o que está fazendo, porque a educação, o motorista educado ele não pode. Aí, boa tarde, amigo internauta. O Luciano parece uma metralhadora, né? O Barbarotti. Falou, o homem fala, tá valendo, Patrícia? Quem que entrevistou ele? Aquele? Paulinho? Então acho que ele estava com pressa de se livrar do Paulinho. Tem sentido. Bom, é óbvio que eu sou fã do trabalho do Demutran, né? O Demutran vem fazendo um trabalho bom. Vou até dar uma sugestão para você, Luciano. Você falou que mexeu ali no entorno em volta da prefeitura. Ali tem que pôr uma rotatória. E quem desce da Vila Nova, tá certo? E vai para o centro, é muito ruim. Então ali se faz necessário uma rotatória. Eu acho que seria até melhor do que o semáforo que você pôs lá. Mas como eu não mando nada mesmo, então é só um palpite. Mas é óbvio que algumas mudanças foram benéficas. A gente sente que realmente o número de acidentes diminuiu, né? Apesar de ter uns lugares críticos ainda, né? Ali como na entrada de Itapeva, pelo lado da Faíta. Aquele lugar ali, eu vou te falar, tem compadre ali, fazer umas orações, né? Porque quem está fazendo esse barulho aí? Será que o pessoal não sabe que é ouvido isso aqui? Mas que várzea isso aqui, viu? Os caras vão mudar de empresa. Eu e a Patrícia estamos sendo contratados por outra empresa. Daqui uns dias nós vamos estrear no outro estúdio, né, Patrícia? Nós vamos para lá e nós vamos largar esses barulhentos que tem embaixo. Mas então, precisa fazer umas orações, despacho ali, né, Marcos, ali na entrada da cidade, que a coisa tá feia ali, viu? O negócio ali está complicado e a gente espera que melhore. E daqui a pouco eu vou comentar sobre uma bobagem que eu falei ontem e que eu fui corrigido pelo futuro advogado Celso Ferraz e grande policial.
uma grave denúncia à saúde no município. O vereador Margarido entrou em contato com nossa equipe de reportagem para falar da dura realidade dos nossos postos de saúde. Doentes esperando por horas nas filas, alguns com doenças infecto-contagiosas e apenas um médico para atender a população. Nós estamos aqui fazendo uma gravação no centro de saúde. Vê o absurdo que está acontecendo na saúde pública de Itapeva, onde tem gente que faz desde a 1h da tarde que não é atendido aqui no postão. A Santa Casa faz a triagem e manda todos os pacientes aqui no postão e só tem um médico para atender. E fica todo esse pessoal esperando na fila aqui, entende? Gente passando mal, tinha gente com o braço quebrado, tinha mulher grávida, tem gente de idade aí na fila. E só tem um médico para atender esse pessoal. Então nós queremos mostrar para o mostrar a população o descaso que está acontecendo com a saúde pública de Itapeva. Então a senhora, desde que está aqui, dona? Desde meio-dia. Meio-dia. E você tem um médico que veio atender a senhora? Por enquanto não. O que a senhora tem? Aí eu problema de muita tosse que eu tenho, né? E é mais de mês que eu tô tossindo e não... A senhora foi na sua casa primeiro? Não. Veio direto aqui? Eu vim direto aqui. Porque vai lá eles não atendem, né? Não. A senhora tem que senhora aqui? Eu tô desde meio-dia também. Eu fui na Santa Casa, eles me mandaram pra cá, até agora não foi atendido. Os dois de ontem gritando de dor no braço. Não melhora. A senhora está vendo que hora? 1h. Eu já fui atendido, esperando pra ver um raio-x. A senhora passou na Santa Casa primeiro? Não, vim aqui. E o senhor, está desde que hora aqui? Desde meio-dia, conjuntivite aí, ó. Desde meio-dia aí, atender aí, a terceira vez que eu volto aqui. O médico me passou um remédio, não resolveu nada. Um monte de dia já que problema já. Uma pessoa com conjuntivite, arriscando a contaminar todo o pessoal que está aqui. Conjuntivite é passivo de transmissão, uma doença contagiosa, e o médico não vem atender esse paciente aqui. Entende? O senhor avisou a enfermeira que o senhor tem conjuntivite? É? A moça, desde que ela está aqui na fila? 1h da tarde. Não passei, vim direto aqui. E o senhor, desde que ela está aqui na fila? Desde as 11. Desde as 11 horas, esperando aqui, não tem médico para atender. Que hora que a senhora chegou aqui no postão? 2 horas. 2 horas? E esse pessoal todo aqui, a senhora está aqui, a senhora não viu nem a enfermeira vir perguntar o que está acontecendo com eles, qual que é a necessidade deles, né? Não, só vi eles falando que estavam desde as 10h30 da manhã aqui e não teve médico nem atendeu. E a gente desde as 10 horas esperando o médico, né? E o senhor está desde que hora aqui? Eu cheguei 3h30 aqui. 3h30. Já foi atendido? Já fui atendido, mas vão atender mais. Tem umas coisas da caçula pra mim. Diz eles lá que vai ser o primeiro que vão chamar depois. Agora depois que atender aquela turma que está lá dentro, né? Estou conversando aqui com o Natalino, ele também tem algumas informações aqui da saúde, do mau atendimento aqui no postão e na saúde pública Itapeva. Tem alguma coisa para falar, senhor Natalino? Tem. Que eu também reclamo muito que esse postinho de saúde está tendo muito pouco de médico, e a turma está com dor, um está morrendo, e o outro já está cansado de esperar. A gente fica aqui até 5 horas, até 6 horas da noite. E eu estou pedindo para os casais que ajudem nós nessa parte, uma mais médica para nós, que nós está precisando. É só isso que eu dizer. O povo de Itapeva está sendo muito mal atendido, né, Natalino? Falta de médico, falta de atendimento no postão, falta de zelo da população, né, falta de carinho com esse povo aqui, que vem aqui procurando saúde e não encontra nem o médico. Então tá difícil, né, Natalino? É duro. Um que chora, outro grita e se quiser ajuda, só fala com Deus. E Deus é nosso pastor, ele ajuda. Mas o problema é o prefeito que quer ajudar nós também, e mandar médico para nós. Nem precisa. Mas, como aqui na TV Itanews nós damos sempre a oportunidade de resposta para outra parte, a nossa equipe procurou hoje o Marco André, o secretário da Saúde do município, e vamos ver o que
que ele falou sobre isso, então. Secretário, ontem o vereador Margarido ligou para a nossa redação fazendo uma denúncia que no posto de saúde ali, no pronto atendimento, haviam pessoas que estavam esperando há muito tempo na fila, inclusive pessoas com doenças contagiosas, e que aí não teria médico para atender essas pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa denúncia. O que acontece com o pronto atendimento, ele tem um fluxo que não é um fluxo constante e um fluxo que a gente consiga controlar o tempo todo se ele tem uma grande quantidade de pessoas ou não tem ninguém. Se você passar lá em vários momentos, você vai ver que temos o profissional lá, só que esse fluxo é variado, né? Ele se soma como pronto atendimento ao pronto-socorro da Santa Casa, que tem 2 clínicos na parte de cima. Então, esse atendimento de pronto atendimento que o município tem conta com 2 clínicos na Santa Casa e mais um clínico no município, né? E ele atende, em média, né, entre município e Santa Casa, aproximadamente 13 a 14 mil atendimentos por mês. O que acontece? O que acontece é que você tem que gerenciar esse fluxo. O que nós temos que entender é que há menos de um ano atrás, o pronto atendimento do município atendia somente 6 horas e a Santa Casa contava com um clínico. Então nós já tivemos um aumento. Uma outra coisa importante é que muitas pessoas que vão no pronto atendimento, apesar de todas as formas que nós fazemos de propaganda, de mostrar para a pessoa que ela deve procurar sua unidade de saúde mais próxima, ela não precisa ir no pronto atendimento, mas ainda o fluxo é muito grande lá, e muitas vezes algumas pessoas, elas quando chegam lá, têm uma avaliação de risco pela enfermeira. Então é atendidos que têm maiores necessidades e alguns que não têm tanta necessidade ficam a posterior. Nós vamos tentar encontrar soluções, apesar de saber que a cidade está com uma demanda maior, que existe um fluxo que eu falo para todo mundo que é meio disparelho. Você, por exemplo, nós vamos ter um feriado agora. Normalmente, se você for a partir de amanhã no posto de saúde, você vai ver um fluxo diminuindo. Na sexta-feira, que é um ponto facultativo, no sábado e domingo, que funciona de 9 da manhã às 9 da noite, se você for verificar o posto, não tem quase ninguém. Na segunda-feira, dia 26, ele vai estar lotado. Secretário, uma questão que ali na hora estava deixando as pessoas revoltadas era o caso de um paciente que estava com conjuntivite e estava esperando junto com eles o atendimento. Qual que é a medida correta a ser tomada aí? Como que deve proceder nesses casos? A medida correta a ser tomada para que a gente possa ter uma separação mais qualitativa desses pacientes é realmente ter melhor espaço, certo? E desde o início, quando eu entrei aqui, já verifiquei isso. Hoje, o governo do Escalão está construindo um novo prédio. Todos estão vendo, certo? Infelizmente, não sai amanhã. Mas nós estamos vendo que nós precisamos melhorar esse fluxo. E não é só colocando recurso humano. O fluxo melhora também dando melhores espaços. No momento que a gente tiver esses espaços construídos naquele prédio que vai ter 700 metros quadrados, nós vamos ter locais específicos para receber determinados tipos de pacientes, principalmente quando você tem alguma doença contagiosa. Nesse momento agora, a gente sempre pede para que a enfermeira a enfermeira que está na unidade, consiga fazer o fluxo funcionar, ou seja, dar um destino mais rápido para esse paciente, deixar um pouco separado da população, das situações. Às vezes o paciente, por uma questão de ter medo de perder a vaga, às vezes a enfermeira solicita alguma coisa, o paciente não vai para o local que ele precisa porque ele quer ficar naquela determinada fila. São situações que a gente tem que tentar resolver no fluxo, tá? Agora, eu não me engano com relação a que na saúde, em determinados momentos, é muito fácil sofrer a crítica, certo? Porque se de repente vem da zona rural um ônibus e para em frente à Santa Casa e resolve todos descer ao mesmo tempo, nós vamos frequentar a crítica dizendo que aquele lugar está lotado. Pode ser que meia hora depois ele esteja vazio. Isso é o dia a dia. Acontece em qualquer hospital, mesmo no Hospital das Clínicas, no Dante Pazianese, no Sírio-Libanês, qualquer lugar que tem um ponto de atendimento, acaba acontecendo isso. Nós temos que resolver alguns problemas de fluxo e isso vai ser resolvido com o novo prédio que está sendo construído. Bom, antes de falar sério, eu não gosto muito também, eu tenho que fazer dois comentários. Primeiro que o Margarido vai parecer ficha para ser repórter aqui, né, o Marcos? Patrícia, você vai perder a boquinha aqui. E não vem estar com ação trabalhista depois não, Marlene, porque eu não vou pagar, eu estou avisando já. E apareceu lá a namorada da Joênia também, né? O Natalino, né? Casalzinho simpático, bonito. Joênia realmente tem bom gosto. Agora, a denúncia do Margarido é pertinente. Agora, eu falava para a Patrícia, ontem nós conversávamos a respeito da saúde, eu sinto que tem pessoas que não têm boa vontade com o Marco André. Não é o caso do Margarido. E funcionários.
Porque eu acho inadmissível nós termos profissionais da saúde deixar uma pessoa com conjuntivite com os demais ali. Ah, o cara não quer sair, chama a polícia. Chama um guarda municipal. Ele não pode contagiar mais pessoas. E é isso que eu sinto em relação ao Marco André. Tem pessoas que talvez não tenham a boa vontade que o secretário tem. Tem problema com a saúde? Tem. O maior denunciante da saúde de Itapeva foi a TV Itanews. E o Marco André, ele nos agradeceu por nós mostrarmos a ele problemas que estavam acontecendo na saúde aqui em Itapeva. E ele está tentando corrigi-los. Agora, o que o Margarido fez é necessário. Porque nós temos que cobrar o secretário, mas nós temos que cobrar os médicos que tinham que se levantar, Margarido. Quais eram os médicos que deviam estar lá naquele momento atendendo? Agora, o grande problema, ninguém falou. Posso falar, Patrícia? Eu vou falar. Problema que os prefeitos da região, eles lotam vans, lotam ônibus, mandam tudo para Santa Casa, não dão dinheiro para Santa Casa, então todo mundo tem que cair lá no pronto-socorro. Sobra para quê? Para o munícipe de Itapeva, que tem que morrer lá no postão, tem que morrer no postinho, porque a Santa Casa está cheia, entupida de munícipes da região que vêm aqui porque os prefeitos socam tudo para cá. Agora, dinheiro para Santa Casa ninguém manda. Quem tem que bancar é a prefeitura de Itapeva. Então todo mundo tem medo de falar, e eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando. A Santa Casa hoje, ela tem que atender a região. E os moradores de Itapeva ficam se socando no postão, nos postos de saúde, nos PSF. E esse é o grande problema que o Marco André tem que tentar brigar em relação a isso, e o Margarido também, que eu sei que ambos estão imbuídos da mesma ideia, que é da qualidade do atendimento à saúde para o município itapevense. É para isso que ele foi nomeado secretário e é para isso que o vereador foi eleito. Para defender o município itapevense. Você pare na porta de Santa Casa, veja o que tem de ônibus, de van e de carro da cidade da região. E não sobra espaço para nós itapevenses. Esse é o nosso problema. No final da tarde de ontem, a DIV e a DIG realizaram uma grande operação e conseguiram prender uma das principais quadrilhas de tráfico de drogas em nossa cidade. Em uma residência na Vila Aparecida, foram encontrados drogas, produtos do tráfico, bem como 2 carros. O doutor Reinaldo Braga, delegado da DIV, nos concedeu uma entrevista. Doutor, eu queria que o senhor nos contasse como foi a operação de ontem em que a DIV e a DIG apreenderam aí grande quantidade de droga, traficantes. Conta mais pra gente. Eu posso explicar assim em detalhes para você? Porque na verdade não é uma operação pré-ordenada que nós tínhamos coordenado anteriormente. Aconteceu que a Polícia Militar, ela abordou na rua um motoqueiro que tinha acabado de sair daquele local. E aquele motoqueiro tinha nas mãos um pacotinho de cocaína. Na delegacia, o motoqueiro foi interrogado se ele comprou naquela casa, onde os policiais militares viram ele saindo. E ele confirmou que comprou lá. E até nós perguntamos para ele, como é que a gente faz então para chegar lá para comprar? Ele falou, você tem que chegar, falar uma palavra de senha, chamada salve, e alguém de lá vai dizer assim, o que você quer, e ele tem que dizer que queria o bagulho. Aí eles abririam uma porta, que era uma porta de ferro grande, e entregariam a importância em drogas que ele queria. De posse dessa informação, nós reunimos policiais civis, tanto da DIV quanto da DIG, como também policiais militares, e elaboramos uma operação rápida. Né? Por que rápida? Porque essas drogas, geralmente, elas ficam na casa do traficante pouco tempo. Elas ficam guardadas em outras residências. Então, aquela era a hora e a oportunidade. Não dava tempo para eu chegar no fórum, entrar com pedido de busca e apreensão, analisar o Ministério Público, analisar o juiz, demoraria 2, 3 dias talvez, uma boa hipótese, né? Então eu falei assim, olha, está em estado de flagrante, a lei nos autoriza, se alguém estiver praticando um crime dentro da sua residência, nós podemos entrar. Nós temos um mandado de busca e apreensão.
Então, eu determinei, né, com esse risco, claro, se não achar também eu dançava, né, estava ferrado. Mas para Deus é fiel, né, e chegamos lá, quando nós entramos, havia uma grande quantidade de droga, quase mais de 1 quilo de crack, tinha maconha, armas, vários produtos de furto, que eles trocam por drogas, documentos de usuários que estavam lá em consignação, porventura devendo para o traficante, e também estavam presentes no local 7 pessoas, sendo 4 maiores e 3 menores. Inclusive, um dos menores já é conhecido nosso, porque no ano passado, ou no começo do ano, não me lembro, não recordo vagamente, nós entramos na casa de um traficante, havia denúncia de armas, e não tinha armas, mas conseguimos a informação que esse menor estaria guardando armas, e realmente, nós conseguimos aprender que nas mãos dele várias armas, .40, 45, armas privativas da polícia, que estavam com eles. Esse menor já está enrolado com isso faz tempo. De posse de todos esses dados, nós findamos a operação, mas antes ainda eu liguei para a Polícia Ambiental e pedi que eles fossem até o local. Eu não cheguei a acompanhar se eles realmente foram, porque no local havia vários galos de briga e gaiolas. Então provavelmente também eles existiam ali uma contravenção de mostrar para os animais e rinha de galo. Com base em tudo isso, eu levei para a delegacia, autuei os maiores por tráfico de drogas, o Tiago, que é o dono da casa, por tráfico de drogas, por estelionato, por artigo 244D, que é do ECA, que é o atual corrupção de menores, receptação, que tem várias coisas, notebooks, tem vários notebooks lá, que foram trocados por droga. E outros produtos foram apreendidos, mas pela DIG, a DIG levou outros produtos para lá. Nós conduzimos todos até a delegacia, eu atuei. Nesse momento, nós estamos agora, por volta de 10 horas, eu estou com uma equipe no fórum, apresentando os adolescentes para o Ministério Público, e os maiores vão ficar à disposição da Justiça até o julgamento. Quando eu elogio o doutor Reinaldo Braga aqui, né, tem gente que acha que eu exagero, né? Aí a prova aí, ele ele tinha certeza que a operação tinha que ser naquele momento, ela foi coroada de êxito. O que a gente fica triste, né, tem que levar os menores do fã lá no fórum, dar pão com manteiga para eles, sabe, uma bolachinha. Dá uma bolachinha, né, digamos, né, uma bolachinha para eles. Olha, eu vou te falar uma coisa para você, ou muda essa lei, gente, ou uma hora nós vamos ver o bom policial desistir. Porque é um tal de prende, que no outro dia está na rua tirando sarro da cara dele, que é uma grandeza. Porque se você socar a mão no ouvido de um cara hoje, você perde a farda, você perde o cargo de polícia. Como tem policial que mente, pode perder o cargo na corregedoria, né? Que vai acontecer, viu, Patrícia? Vai acontecer. Policial que mente tem que perder o cargo na corregedoria. Mas o doutor Reinaldo fez uma brilhante operação ao lado da DIG, né? Parece que tinha policiais militares lá também, né? Tinha, Marcos. Policiais militares também. A DIG faz um trabalho acima da média, né? A DIG e a DIG sempre trabalharam muito bem. Hoje elas são defasadas em material humano. Está faltando investigador, está faltando delegado, está faltando gente para dar apoio para o trabalho desses profissionais. Mas está aí mais uma grande apreensão, né? O pessoal vai passar o Natal comendo peru lá na cadeia, né? Porque não vai dar para comer em casa. E a gente fica feliz em destruidores de família estarem atrás das grades. Agora eu vou falar em relação àquele aquele atropelamento em Tararé, que eu falei ontem que tinha que ser homicídio culposo. O meu amigo Celso Ferraz está estagiando em Direito e é policial militar, ele me corrigiu. Na lei de trânsito não existe o homicídio culposo, é sempre homicídio doloso, tá certo? Depois eu vou falar que eu aprendi com essa lei, né? Então eu me equivoquei ontem, estou corrigindo aqui. Só que o delegado de Itararé, ele podia ter dado voz de prisão à autora do fato. Por quê? Pelo fato dela estar embriagada e por ela ter abandonado o local. Ele podia mandar prendê-la e arbitrar uma fiança.
o que ele não fez. Certo? Por ela ter omissão de socorro, é bêbada e fugiu do local. Então, pô, é crime pra cacete, né, doutor? Eu sei que ele assiste nós, né? Vai ficar meio puto comigo, mas... Entendeu? O pessoal lá de Itararé da PM assiste todo dia. Vocês vão ter o que fazer também, Itararé, né? Então vamos arrumar, né? Vamos prender essa mulher em flagrante. Da próxima vez aí arbitra uma fiança em 300 mil reais, né? Que nem aquele cara do Porsche. E ela se vire pra pagar, então vai dormir na cadeia de Itaberá. Porque é onde se dirigem as pessoas que são presas por sexo feminino. Eu agradeço essa orientação. Agora eu aprendi uma coisa, viu, Marcos? Se eu quiser matar você, eu passo por cima de carro. Né? Não estou certo? Olha, veja bem a aula que os governantes, que é aqueles que fazem a lei, nos dão. Você quer matar alguém, você passa por cima de carro. Não é eu que estou falando. Vai falar o que mandou matar o cara desse jeito. Aí você põe no meu, né? Entendeu? E o meu não pode. Eu não tenho uma idade para essas coisas. Então, gente, se você quer matar alguém, está aí a resposta que os governantes, os deputados que fazem as leis, né, que mudam as leis, nos dão. Porque você vai entrar como homicídio culposo. Vai responder o processo. Mas você não vai ser privado da liberdade. É brincadeira? Eu vou contar uma coisa para vocês. Esse país, essas leis em relação ao menor, o usuário de droga não ser penalizado, bêbado ao volante e não ir para cadeia, como é que nós vamos mudar os rumos desse país, gente? Enquanto tiver usuário, que tem tudo quanto é esquina, roubando construção, a minha já roubaram uma monte de vezes. Ó. Eu perdi a conta do que roubaram já lá. E tudo lazarento para comprar crack. Agora pega ele, coitadinho, é doente. É doente, tadinho. Doente o cacete, o cara é sem vergonha. É um tremendo filho da puta. Com todas as palavras. Porque o cara usa o crack para ser bandido. Ele rouba o pai, rouba a mãe. Teve um vagabundo que matou a avó dele aqui em Itapeva. Tirou o olho da avó dele. Nós registramos as fotos, publicamos no jornal. É um monte de vagabundo que se esconde atrás da lei. Ah, eu sou usuário, eu sou doente. Doente o cacete. Porque nós já tivemos um monte de cara desse na mão, nós levamos internando, tentamos a recuperação e o vagabundo voltou a usar a droga. Enquanto tiver usuário, vai ter traficante, vai sobrar trabalho com o doutor Reinaldo. Doutor Reinaldo, eu sou o senhor, eu peço aumento. Vou lá no Geraldo Alckmin, meto o pé na mesa e exijo aumento. Porque você vai ter trabalho o resto da vida. Porque não vai acabar com o tráfico nunca. Nunca. Porque a lei não permite que se acabe com os traficantes. Porque o usuário é uma vítima da sociedade. E nós que somos trabalhadores, que não usamos droga, é que pagamos por tudo isso. Em sua opinião, como está a situação do transporte urbano em Itapeva? O secretário de Governo e Negócios Jurídicos, Dr. Rossi, nos falou sobre o assunto. Não, na verdade, nós fizemos todo o procedimento com base numa planilha, né, de custos que se chama planilha do GEIPOT e que isso aí até foi uma indicação do próprio Ministério Público, que é uma planilha que é feita com base em outras cidades, já, como São Paulo, Sorocaba, né, para o transporte coletivo em si. A principal foi com relação a essa planilha, né, que hoje ela evidencia todo o custo do transporte urbano e também nós teremos a questão do Vale Transportes, tá, que dentro da licitação o município, devido à reivindicação da própria Câmara Municipal, alguns pedidos dos vereadores, e o prefeito resolveu atender e incluiu o Vale Transporte para os servidores públicos. Com relação ao Vale Transporte, todos os funcionários da prefeitura terão o Vale Transporte. Todos os ônibus agora, nesse processo de licitação, todos os ônibus terão que ter acessibilidade a deficientes físicos. Todos os ônibus sem exceção. Tá? Será um sistema também totalmente informatizado.
Tá? As plataformas não serão plataformas na cidade, tá? Os ônibus estarão em elevadores, no qual ele, na própria guia ele poderá estar cumprindo com a exigência para os deficientes físicos. Eu ia falar um negócio que eu não vou falar porque o pessoal copia, amanhã eu falo. Amanhã eu falo que não dá tempo de copiar. Bom, o Dr. Rossi está fazendo um processo claro, limpo. Nós temos, segundo informações do vereador Eliel, 15 empresas querendo assumir o transporte público de Itapeva. Isso para nós é muito bom. Se existem 15 empresas interessadas em prestar o serviço aqui, é porque a CETA é boa. Né? Mas acho que ninguém é bobo de vir aqui e queimar dinheiro. Tá certo? Então tá aí, a gente fica feliz e a gente espera que o transporte melhore a cada dia. Porque o que acontece hoje em São Paulo? Inclusive eu vi uma matéria hoje cedo. Aumentou o volume de venda de veículos. Por quê? Porque não tem transporte público, gente. Se tivesse transporte público, metrô com qualidade, trem com qualidade, ônibus com qualidade, com certeza todo mundo deixaria o carro em casa e trabalhar de metrô, é muito melhor. Você corre menos risco. Você não vai pegar um bêbado, um azarento para passar por cima de você, bater de frente. A não ser que seja o motorista do metrô bebe também. Não bebe, né? Tudo automático ali. Porque hoje os caras dão uma sacoletada no metrô, é sacanagem também. Então, gente, é muito melhor você ter um ônibus na porta da sua casa, com qualidade, né? Uma pessoa deficiente pode usar esse ônibus, então você vai ter orgulho de sair de casa, tomar um ônibus e ir para o seu trabalho, ou ir para a sua casa. Agora, se não tiver qualidade, o cara tem que ir de carro, né? Tem que ir de bicimoto. Então você aumenta o fluxo de veículos, consequentemente o número de acidentes vai aumentar. Então, essa empreitada da prefeitura é muito boa e a gente espera que a empresa vencedora preste grandes serviços ao município de Itapeva. O Teatro Municipal é projeto antigo, idealizado por grandes nomes da cultura em nossa cidade, mas por enquanto não saiu do papel. Na última conversa que tivemos com o prefeito Luiz Cavani, fomos informados que as obras seriam iniciadas em 2012. Mas para falar mais sobre o nosso Teatro Municipal, nós vamos conversar com o secretário da Cultura, Davi Panes. Nós demos um passo definitivo para alavancar o início das obras. Hoje entregamos ao prefeito Luiz Cavani os projetos executivos complementares que compõem o conjunto de projetos necessários para dar início às obras, né? Nós já havíamos contratado, mediante licitação, o projeto estrutural e de fundações. A partir desse projeto estrutural, você então seguem seus demais projetos. Projeto hidráulico, elétrico, projeto de cenotecnia, de luminotécnica, de ar-condicionado, enfim, todos os demais projetos que são necessários para uma edificação. É importante ressaltar que nós estamos seguindo criteriosamente as recomendações para que tenhamos uma obra tecnicamente perfeita. Ou seja, uma obra dessa envergadura, ela exige todo um planejamento, um perfil técnico de excelência. Então, com esses projetos executivos complementares, nós vamos evitar imprevistos durante a construção, que todos eles já foram elaborados de maneira harmônica, eles já estão compatibilizados entre si. Então nós vamos correr o risco de, durante a construção, ter que mudar uma coluna de lado, ter que mudar uma parede, ter que, enfim, fazer qualquer tipo de intervenção em decorrência de algum imprevisto, de alguma incompatibilidade técnica. Então, com o conjunto desses projetos complementares, o empreiteiro que for concorrer na licitação para conquistar a obra, ele já vai ter todas as informações técnicas de engenharia, desde a infraestrutura, as fundações, até todos as demais áreas, e aí sim ele poderá ter
um planejamento de obra perfeito, né? Onde todas as etapas estão previstas e compatibilizadas. Pela projeção inicial, o orçamento é de 5 milhões. Mas, na verdade, esse orçamento também ele é só uma previsão inicial. É a partir de agora, no processo licitatório, é que nós vamos ter esse valor final. No mínimo, ela vai custar 5 milhões, talvez mais do que isso. E a Secretaria Municipal de Saúde de Itapeva está trabalhando na divulgação e na prevenção da febre amarela e do sarampo. As doenças são classificadas como graves e transmissíveis. Além das campanhas informativas, estão disponíveis em todos os postos de saúde do município as vacinas contra as doenças. O alerta está sendo realizado com base em boletins epidemiológicos emitidos pelo Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, que diz que Itapeva é uma das áreas de risco após surto da doença nas cidades de Piraju e Buri. Para maiores esclarecimentos, vamos conversar com o secretário de Saúde, Marco André. Secretário, uma última questão a nível de esclarecimento aí. A gente tem visto através da assessoria do município que Itapeva é uma das áreas de risco em relação à febre amarela. Como é que é isso? Queria que o senhor esclarecesse essa informação para a população. Bom, o que acontece é que Itapeva, em 2009, entrou na área de risco. Entrou por quê? Porque nós tivemos constatação de febre amarela, que é transmitido por um mosquito silvestre, chama hemagogos, e ele acaba acontecendo nas copas altas das árvores, e ele, por algum motivo qualquer, de migração, que ambientalmente a gente tem que verificar por que aconteceu, ele aconteceu das florestas de Piraju até Buri, vindo pelas beiras dos rios que unem Buri a Piraju. E as pessoas que morreram de febre amarela naquela época, em 2009, só eram pescadores, pessoas que moravam no sítio. Só que essas pessoas, quando contraíram a febre amarela, elas vieram para a Santa Casa de Itapeva. Certo? Então, o atendimento deles foi feito na Santa Casa. Por conta de estar nessas cercanias, né, apesar de não ter entrado na área urbana, o Estado considerou Itapeva uma zona de risco e, a partir disso, entrou na zona de risco. No momento que você entra na zona de risco, você só vai conseguir sair dessa área de risco no momento em que for determinado que o foco foi eliminado. Isso não aconteceu. O mosquito continua presente nas florestas, apesar de não ter tido invasão urbana. Itapeva nunca teve nenhum caso de febre amarela, o município de Itapeva. Mas naquela época, em 2009, que foi o primeiro ano que eu estava aqui, nós fizemos uma vacinação maciça de febre amarela, porque aí, por ser vacinação de risco, área de risco, o Estado manda as vacinas. Então nós vacinamos praticamente 90% da população. Eu me lembro que foi mais ou menos a população, foi 84 mil vacinas que nós conseguimos vacinar em menos de 10 dias. Todo mundo que tomou vacina naquela época, que estava em Itapeva, né, ficou já controlado por 10 anos. A vacina tem garantia de 10 anos. Só que naquela época não tomaram vacina. A vacina deve ser tomada para as pessoas que têm mais de 9 meses, para as crianças acima de 9 meses. Então, como já faz 2 anos, deve ter muitas crianças que entre 9 meses e 2 anos não tomaram a vacina. Deve ter muitas pessoas que não moravam aqui. Mas você não morava aqui. Então você não tomou a vacina ainda. Certo? A área é de risco, a vacina está disponível nas unidades de saúde o ano todo. Quem não tomou deve tomar, levar sua carteirinha de vacinação na sua unidade de saúde mais próxima e tomar a vacina. A vacina está disponível. Procure a unidade de saúde mais próxima e tome a vacina contra a febre amarela. Aí, como eu disse, né, o Marco André tenta fazer o seu trabalho. Aí, fazendo uma prevenção. Mas o que acontece com o Buri, Patrícia? Você que entende direito, tudo em Buri? Sabe, crise de sarampo também? Febre amarela. Febre amarela? Você tá de brincadeira. Tá bom, tá vendo o local aí? A coisa tá brava. Você é louco. Eu vou mandar um amigo meu fazer um fax lá, né? Pegar umas velas 7 dias, né? Aquelas coisinhas assim, uma garrafa de marapo. E fazer, até que a coisa uma encruzilhada lá, porque a coisa tá brava, não. Mas, em Itapeva, você precisa ter feito o trabalho. E você, mamãe? Você, papai? O posto de saúde tem a vacina de graça. De graça, o Marco fala que essa injeção nos olhos é vencida. De graça. Então leve lá a criança para ser vacinada, mantenha a carteira de vacinação em dia, né? Colabore para que a saúde de Itapeva possa te ajudar. Porque não adianta você pegar sarampo e depois falar que o Marco André é ruim, sendo que você não levou a criança para tomar vacina. Certo?
Então, cada um fazendo a sua parte, nós vamos melhorar. E eu tenho certeza que o ano de 2012 promete muitas boas novidades para a saúde. Chegou ao final, então, mais uma edição do Jornal Mídia News no ar. Já terminou, mas amanhã tem muito mais. Tem o plantão pela manhã de notícias. E à tarde a gente se encontra mais uma vez. Eu espero todos vocês, então. Até lá. E você que estava esperando copiar alguma quentinha, né? Quebrou a cara, né? Que a Patrícia fica esperta. Patrícia ligeira, entendeu? Ela viu que tinha nego se aproveitando do bom trabalho dela e da equipe de jornalismo aqui nosso e mudou a estratégia, né? Trouxe eu ao vivo de volta e eu estava na moleza, né? É esperta, esse de bobo ela tem. Bobo é aqueles que perdem o cabelo por falta de, né? Não vou dizer o nome, né? Se acha, faz fofoca na cidade inteira, parece mas é um maricão. A fofoqueira chamada Candinha, no meu tempo chamava Candinha. Roberto Carlos até fez uma música, Mexericos da Candinha, né? Mas é uma princesa, viu? Você fazendo fofoca, vai fazer fofoca para um amigo meu, vai ser burro no raio que o parça. Além de ser incompetente, você é burro, mentiroso e burro. Mas eu vou terminando por aqui, né? Porque a Patrícia já está me cutucando aqui, mais uma edição do Itamir do Ar. Amanhã nós voltamos com mais um que foi feito só para você.